Então, boa tarde, pessoal. Então, Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Beleza? Então, hoje a gente vai fazer algumas reflexões sobre a morte. Mas não sobre a morte dos outros, mas sobre a nossa própria morte. O mês de setembro inteiro, nós estamos falando disso, não é? E eu, como monge, mesmo sendo monge noviço, eu sou orientado a fazer algumas reflexões sobre a morte. Mas não só sobre a morte das pessoas que vivem comigo, direto ou indiretamente, mas fazer reflexões sobre a minha própria morte. Então é uma coisa muito tocante, é muito interessante você fazer uma reflexão sobre a sua própria morte. E quando a gente faz essa reflexão sobre a nossa própria morte, a gente chega a uma conclusão que esta vida ela é a melhor de todas. Por mais dificuldade que tenhamos, por mais tristeza ou felicidade, esta vida é a mais importante de todas. Ela é a melhor de todas. O mestre Dogen, ele até fala, nessa vida você não tem duas ou três, você só tem esta vida. Então, a gente não tem realmente certeza absoluta, comprovações, através da ciência, por exemplo, de maneira bem clara, objetiva, de que nós teremos uma outra vida. Na perspectiva religiosa é uma coisa, mas cientificamente ainda não temos a total comprovação disso. Então veja, por isso que essa vida ela é a melhor de todas. Eu não sei se eu terei outra, mas de repente eu até posso ter outra. E tendo outra, ou outras, será que eu estarei com as pessoas que eu amo? Será que eu estarei com as pessoas que eu tenho afinidade? Tendo outra, quais serão as condições? Será que tendo outra eu terei condições de demonstrar e vivenciar o afeto? O mestre Dogen, ele, no texto Shushogi, que nós inclusive já estudamos aqui, tem uma frase que ele diz o seguinte: não desperdice seu precioso corpo humano à toa, abandonando-o ao vento da impermanência. O que o mestre Dogen está falando é: não viva como um bobo, não viva como um tolo,
Não deixe a impermanência passar e levar tudo. Aproveite. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende quando faz as reflexões sobre a morte. Esta vida é a melhor de todas. Uma segunda coisa que nós podemos analisar é que nós não devemos viver esta vida como se ela fosse permanente. Como se esta vida fosse eterna. Ou então, que nós vamos poder mudar tudo de uma hora para outra. Às vezes a gente tem essa impressão, não tem? A gente está caminhando assim, ó, naquela direção. Aí diz, aqui não é uma boa direção, mas nós vamos. Besteira, eu posso mudar tudo de um dia para o outro, de uma hora para outra, e nós vamos. Então a gente não deveria viver como se a vida fosse eterna e que nós podemos mudar tudo de uma hora para outra. Pelo contrário, nós precisamos refletir no que nós já vivemos. Na qualidade das coisas que vivemos. Como é que foi? O que foi que teve de bom? O que foi que não foi tão legal assim? Então a gente deveria refletir sobre aquilo que a gente já vivenciou e identificar a qualidade daquilo que foi vivenciado. A gente também deveria pensar no tempo que nós ainda temos. E nem sabemos quanto tempo temos, né? Nós não sabemos quanto tempo nós teremos. E refletindo sobre a morte, sobre a minha morte, nós chegamos à conclusão de que a duração da vida é incerta. Esta é uma grande verdade. A duração da vida é incerta. Nós sabemos que ela vai chegar, que a morte vai chegar. Não sabemos quando. A gente não sabe quando vai morrer. Mas aqui tem um problema. Mas a gente vive como se fosse demorar a morrer. E quando a gente vive dessa maneira, ou seja, como se fôssemos demorar a morrer, isso é uma ilusão muito grande. Aliás, isso é até prejudicial para um praticante espiritual. Porque se um praticante espiritual, ele não vive hoje, este momento aqui, todos os outros, como sendo o dia mais precioso de sua vida, e faz reflexões sobre a morte, esse praticante espiritual não vai refletir, ele não vai analisar, ele não vai sentir. E quando a gente vive de qualquer forma, quando a gente não reflete sobre a nossa própria morte, sobre os nossos relacionamentos, diante disso tudo, a vida perde o valor, pessoal. O valor da vida fica bem pequenininho. Quando a gente reflete sobre a morte, sobre a nossa morte,
a gente começa a colocar a nossa vida numa perspectiva. É isso que eu quero que você perceba. Quando refletimos sobre a morte, nós temos a chance de colocar a nossa vida numa perspectiva. E dependendo de qual seja a perspectiva, a vida ela vai ter um valor muito grande. A gente vai começar a valorizar os momentos que a gente tem. A gente passa a valorizar as pessoas, os relacionamentos, as situações. Quando a gente reflete sobre a própria morte, nós podemos tomar a decisão de ser um ser humano melhor, de melhorar cada dia. Nós podemos tomar uma atitude de melhorar toda a nossa interdependência. Ou seja, como é que eu posso ser feliz comigo e com as pessoas que estão à minha volta? Então, quando a gente coloca a vida numa perspectiva, nós vamos perceber claramente que nós somos o resultado de nossas ações individuais e coletivas. Olha que bonito, pessoal. Nós somos os resultados das nossas ações individuais e coletivas. E como a gente aprendeu a valorizar cada dia, cada instante, a gente começa a notar que as nossas ações individuais e coletivas, elas têm um poder de se prolongar. As nossas atitudes, elas se prolongam. Elas não ficam tendo resultado apenas imediato. Não. As nossas atitudes, elas são prolongadas nos 3 estágios do tempo. A minha ação mexe no presente. Nós estudamos isso no retiro que nós fizemos. A minha ação mexe no presente, no futuro e até no passado. Isso é muito importante. Recentemente eu conversei com uma pessoa e essa pessoa contou a sua vida na infância, as relações que ela tinha com a sua família, a violência que essa pessoa sofria quando criança, violência física. Depois esta pessoa casou-se, passou a vivenciar mais uma vez aquilo no seu casamento. E por se tratar de uma pessoa inteligente e corajosa, ela resolveu sair desses relacionamentos abusivos. E ela tocou numa palavra importante, que foi a palavra perdão. Ela disse: eu já perdoei essas pessoas que me fizeram mal. Eu disse: perdoe mais. Porque quando a gente realmente perdoa as pessoas, também a nós mesmos,
primeiro, a gente se liberta. E até um certo ponto, nós libertamos aquelas pessoas também que nos fizeram mal. Então, o poder do perdão, o poder também do arrependimento é muito importante. Uma atitude que eu tenho agora mexe nos 3 estágios do tempo: passado, presente e futuro. Agora, pessoal, se a gente simplesmente vive só por viver, dormindo, feito zumbi, a gente vai ficar como o mestre de alguém estava falando lá no começo. A gente vai estar deixando a nossa vida só à mercê da impermanência. No Dhammapada, que é um sutra budista, no capítulo 11, o Buda fala sobre a velhice. E o Buda diz o seguinte: aqueles que não encontram o caminho para uma existência elevada, ou que não angariaram riqueza espiritual quando eram jovens, pode ser que na velhice olhem para trás com arrependimento, assim como velhas garças pousadas no lago sem peixes. Aí aqui tem uma coisa interessante, porque quando a gente faz essas reflexões sobre a morte e vai praticando, estudando, a gente começa a ficar esperto, sabe? Então a gente faz as reflexões sobre a morte, vai ficando esperto e rapidinho a gente observa que nós temos tendências. Chegou no ponto principal. Nós começamos a perceber que nós temos tendências. E essas tendências, ora, elas me levam para um canto, essas tendências, ora, me levam para outro canto. Então, as nossas tendências são elas que nos fazem caminhar. O que é que o esperto faz? O que é que o praticante faz? Ele conclui logo: tenho de cuidar das minhas tendências. Ou seja, eu preciso me familiarizar com bons estados mentais e emocionais, e não com estados de sofrimentos, e não com estados de negatividade. Porque se são as minhas tendências que me levam para lá, depois para cá, eu preciso cuidar delas. Então eu queria fazer uma pergunta bem simplinha. Se você morresse agora, para onde suas tendências iriam te levar? Fique com isso. Reflita sobre isso. Se a minha vida acabasse aqui nesse instante, essas minhas tendências iriam me levar para onde? Qual o caminho que eu iria percorrer? Então, essa é uma questão que é fundamental quando a gente vai fazer reflexões sobre a própria morte. Refletir sobre a morte das outras pessoas é difícil, mas refletir sobre a própria morte é mais difícil ainda. Então, a pergunta-chave é: para onde minhas tendências vão me levar?
Aqui já tem um outro detalhe importante. É que o praticante espiritual, ele procura ficar bem momento a momento. Ele não quer ficar bem lá no futuro. Não, o praticante espiritual é aquele que percebeu que ele precisa imediatamente ficar bem aqui e agora. Até mesmo porque, se eu morrer aqui e agora, dependendo quais sejam as tendências que eu tenho, e elas me guiam, ou eu vou para lá, ou eu vou para cá. Então, se você morresse agora, para onde é que você iria? O que você iria sentir? Se você morresse agora, de quem é que você queria estar perto? De quem é que você queria se afastar? Qual é o modelo da pessoa que... Olha só, qual é o modelo da pessoa que você se aproxima e qual é o modelo da pessoa que você se afasta? Então percebe que as tendências nossas, elas são importantes? Pois eu estava conversando isso com um tio meu, e ele disse, quando eu morrer eu quero ir para Londres. Quando eu morrer eu quero ir para Londres. Porque existe um influxo, um contínuo. Aí ele disse, como eu não posso ir vivo, eu vou morto para Londres. Nesse livro aqui, que eu já mostrei algumas vezes, seguindo as pegadas do Buda, no capítulo 44, chamado Os Elementos se Recombinarão. O Buda estava conversando com um irmão chamado Nanda. Esse irmão do Buda, ele tinha se tornado monge, mas sentia saudade da esposa. Não sei o que é isso. Sentir saudade da família é comum. Aí conversa vai, conversa vem. Chegou num ponto que o Buda disse o seguinte: preste especial atenção na observação da sua respiração. Reflita sobre seu corpo, sentimentos, formações mentais, consciência e os objetos da sua consciência. Olhe profundamente a fim de ver o processo de nascimento, crescimento, desaparecimento de cada fenômeno do seu corpo, das suas emoções, da sua mente e dos objetos da sua mente. O que o Buda está dizendo é que nós morremos a cada instante. E também renascemos a cada instante.
Aí o Buda disse depois: lembre-se, Nanda, que a felicidade emanada da liberação é a verdadeira. É uma felicidade incondicional, que não desaparece ou é destruída. Aspire por uma felicidade assim. No texto até tem o Buda falando bem claramente assim, que no Dharma a gente aprende que não há nem nascimento, nem morte. Já falamos sobre isso no texto aqui a semana passada. Os ensinamentos sobre a morte, eles nos pressionam contra a parede. Você percebe isso? Que a gente é conduzido para nós mesmos, para analisar coisas do nosso mundo interno. Thich Nhat Hanh, que é um monge zen budista, nesse livro aqui, A Arte de Viver, ele deixa 5 lembranças para a gente refletir sobre a morte, para a gente encerrar. Thich Nhat Hanh diz: 5 lembranças para refletir sobre a morte. Primeira, a minha natureza é envelhecer. Não posso evitar o envelhecimento. Em condições naturais, é óbvio. Segundo, a minha natureza é adoecer. Eu não posso evitar ficar doente. Por mais que a gente se cuide, tenha uma alimentação balanceada, chega em algum momento terceira reflexão. A minha natureza é morrer. Não posso evitar a morte. Quarta reflexão. Tudo o que é querido por mim e todos que amo têm a natureza da mudança. Não posso evitar ser separado deles. Quinta reflexão. Minhas ações são minhas únicas posses. Não posso escapar às consequências de minhas ações. Elas são o solo que me sustentam. O mestre Dogen, no Shushog, ele diz: repentinamente, ao estarmos de frente para a possibilidade de morrer, governantes, reis, rainhas, companheiros, filhos, filhas, joias raras, não servem para nada. Devemos entrar no campo da morte a sós. Apenas nos acompanha nosso karma, bom ou mal.
que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.